Então vamos lá, moçada. Eu acho que tá gravando, tá tudo ok. Ó, então vamos lá. Eu vou dar uma relembrada aqui em equilíbrio iônico antes da gente resolver os exercícios do módulo 25 da apostila 2. Eu estava atrasado com força, né, pessoal? Mas vamos lá, não adianta correr. Ó, então, só para dar uma lembrada, tá? Antes, a gente já fez exercícios aqui e tudo, dá uma lembrada rápida para a gente resolver os exercícios, tá? Então, equilíbrio iônico é aquela situação que eu uso para ácidos e base. A gente sabe que tanto ácido quanto base se tornam íons, positivo e negativo, quando colocados em água, tanto o ácido, tá, quanto a base. Isso aqui é muito usado quando eu tenho ácido e base extremamente fracos. A gente usa isso aqui, tá? Qualquer coisa eu envio o vídeo que eu fiz da aula disso aqui novamente para vocês, tá? Ó, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Quando eu coloco um ácido, por exemplo, como o HCN na água, tá? Ele vai formar H+ e Cn-. Aqui continua sendo produto sobre reagente, não vai mudar nada isso aqui, tá? Aqui eu tenho o que? A única coisa que eu vou chamar esse equilíbrio iônico de Ki, tá certo? Ou Ka para ácido, Kb para base, certo? No caso da base, ela vai formar, por exemplo, o NH4+, tá? Que é a parte positiva da base, e OH-, que é a parte negativa aqui da base, tá? Aqui no equilíbrio iônico, pessoal, é definido também a questão do grau de ionização, que é o que me diz se um ácido, se uma base é forte. O que é esse grau de ionização? Tá? É o número de moléculas, ou seja, o número de mols que foi dissociado ou ionizado no caso do ácido, tá? Dividido pelo número total que foi colocado no início, tá? Aí eu vou encontrar um númerozinho decimal, multiplico por 100, eu vou ter uma porcentagem. Onde eu considero forte um ácido que tem esse alfa maior que 50%. Ele é moderado quando esse alfa for de 5 a 50 e ele é muito fraco quando ele tem um alfa abaixo de 5%, tá? Então, olha um exemplo, ó. Se eu tenho esta situação, tá? Por exemplo, lá da HCN. Como ficaria a constante de equilíbrio disso aqui? Eu tenho que o Ki, ou Ka, que eu posso chamar isso, porque ele é um ácido, tá? Isso aqui eu vou ter concentração dos produtos, tá? Dividido pela concentração dos reagentes. Sempre produto sobre reagente, mesma coisa, não muda grande coisa aí, tá? Opa, chegou mais alguém. A Flávia. Olha, eu já ia apertar no negar, que feiura, hein? Ô, eu não tô compartilhando a tela com vocês, né? Eu tô aqui falando, feito um doido aqui. Ninguém me avisou, que feiura. Ai, ai. Eu tô aqui falando, feito um doido, não compartilhei a tela com vocês, ó. Que merda é essa? Deixa eu compartilhar aqui. Ô Flávio, eu tava mal preocupado com você, viu, Flávio? Que eu vi lá que você mudou de número de telefone. Comprou um telefone mor novo aí, chique, né? E que a Flávia comprou um iPhone novo, daquele último que saiu, que custa preço de um carro. Aí ela trocou o número também, né? Pra pôr no telefone novo, né, Flávia? Não é? Então, Flávia tá chique agora, cara. Telefone novo. Ô, eu vou começar de novo, né? Feiura, eu não tava compartilhando a página com vocês. Vocês nem pra me avisar também, vocês são feiura também. Pessoal, ó, módulo 25, equilíbrio iônico. Eu já expliquei isso aqui antes, tá? Vamos dar uma pincelada pra gente fazer os exercícios. Ó, como eu tava dizendo, isso aqui é usado pra
quando eu tenho formação de íons. Onde que isso é comum, formação de íons? Em ácido e base, quando colocados em água, tá? Por exemplo, o ácido vai formar H+, e Cn-, no caso do HCN aqui. Tá? Sempre a primeira parte é positiva, a segunda é negativa. A base é iônica, então, viu água, ela vira cátion e ânion também. Tá? E aqui a gente vai chamar esse equilíbrio iônico, esse K aqui, que a gente viu Kc e Kp, de Ki, tá? Ou eu uso Ka para ácido, Kb para base, é a mesma coisa, tá? Isso aqui depende muito do grau de ionização. Por exemplo, quanto mais ionizar, quanto mais desses íons forem formados, mais forte é o ácido, certo? Como que eu calculo esse alfa? Eu pego o número de mols, tá, que foram ionizados e divido pelo número total de mols que foi colocado no começo. Ou moléculas, tanto faz, tá? Pode ser número de moléculas, número total de moléculas também, pode ser. Dá na mesma, tá? Eu vou achar um númerozinho decimal aqui. Eu multiplico ele por 100, eu vou ter uma porcentagem. Então, por exemplo, se o ácido tiver um alfa maior que 50%, ele é um ácido forte. Se tiver entre 5% e 50%, ele é moderado. E abaixo de 5%, ele é considerado um ácido bem fraco. Certo? Agora aqui, moçada, um exemplo. Ó, se eu pegar essa reação aqui, onde eu tenho o HCN, quando colocado em água, forma H+, e Cn-. A constante de equilíbrio, que eu posso chamar de Ki ou Ka, isso aqui, tá? Até é uma figura, o trem aqui. Vou escrever Ki ou Ka aqui na frente, mas tudo bem, deixa quieto. Então, neste caso, ó, o que eu tenho? Eu tenho produto, olha aqui, ó, produto, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. É a mesma coisa que a gente viu dos outros casos anterior, tá? Agora, pessoal, quanto maior for o valor desse Ka ou Kb, ou posso chamar tanto Ka quanto Kb de Ki, tanto faz, tá? Mais forte será o ácido ou a base, tá? Isso é muito importante vocês terem essa ideia aí. Aqui eu coloquei aquela regrinha básica lá para determinar a força de ácido, tá? Primeiro, vamos falar dos hidrácidos, aqueles ácidos que não tem o oxigênio na fórmula deles. Só existe 3 fortes. Então você vai decorar eles, ó, o HCl, o HBr e o HI. Moderado, só o HF. Todos os demais que não tiver oxigênio são fracos, certo? Agora os oxiácidos, aqueles caras que têm o oxigênio na fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de oxigênio da fórmula, tá? E vou subtrair a quantidade de hidrogênio da fórmula. Isso aqui é um macetinho que a gente ensina para cursinho e ajuda bastante, tá? Então, olhe bem. Se o resultado for 2 ou 3, tá? Esse ácido é forte. É óbvio que um ácido com 3 é mais forte do que um com 2, tá? Se o resultado for 1, esse ácido é moderado. Se esse resultado encontrado for menor ou igual a 0, esse ácido é fraco, certo? Um OBS, ó, esse cara aqui, ele foge dessa regra. Por quê? Se eu pegar 3 menos 2 dá 1. Ele não é moderado, ele é um ácido fraco. Então guarda que esse cara vai aparecer muito, certo? Eu falei nisso, mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre as bases também, tá? A base não tem meio termo. Então, força. Eita. Deixa eu arrumar o trem aqui que tá absurdo. Ó, força de
bases, tá? Então a força de bases eu faço assim, ó. Por exemplo, é muito simples. Base forte, apenas as formadas por metais alcalinos são os elementos da família 1A, vou colocar aqui, são os elementos da família 1A da classificação periódica, tá? Esses caras aqui são considerados bases fortes, tá? Deixa eu colocar algo aqui para separar aqui, senão vai ficar estranho isso aqui, né? Então, apenas formadas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, que são os elementos da família 2A da classificação periódica, tá? Os elementos da família 2A da classificação periódica. Esses caras aqui formam bases fortes. Com exceção, senão não é química, se não tiver exceção. Nossa, que feiura. Com exceção do hidróxido de berílio, tá? Que é o BeOH2, tá? Essa é uma base da família 2A, tá? Ela é fraca. Eita. BeOH2, tá? E o hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, que é o MgOH. Eita, que lambança é essa que eu fiz aqui? BeOH MgOH2, tá? Aquele remedinho gostoso, leite e magnésio lá, né? Acho que alguém já deve ter tomado aquilo. Então, essas bases são fracas, essas duas, tá? Fugindo disso, todas são consideradas fortes. Fracas, mais fácil ainda, ó. Todas as demais. Então tem pouquíssimas bases fortes, tá? Base forte só da família 1A e 2A, com exceção daquelas duas ali ainda, tá? O resto, todas são consideradas bases bem fraquinhas. Por que eu falei nisso? Para a gente falar aqui na lei de diluição do Ostwald, tá? O que é isso aqui, cara? Ele relaciona o alfa com o KI. Então, uma formulazinha onde existe uma relação do alfa com o KI, certo? Por exemplo, quando eu tenho um ácido com alfa maior que 5%, um ácido forte, por exemplo, tá? Ou moderado, um ácido que não é fraco, eu vou usar esta relação. Eu vou pegar aqui o KI é igual. O que é isso aqui? Isso aqui é a concentração em mol por litro, tá? Vamos escrever aqui. Ó, isso aqui é a concentração em mol por litro, tá? Isso aqui, concentração em mol por litro. Então, em mol por litro, tá? Então isso aqui vai ser minha concentração em mol por litro, tá? E este alfa é o que? É o grau de ionização. Se o alfa tiver em porcentagem, eu preciso dividir ele por 100 para jogar aqui, tá certo?
Não esqueça disso. Eu preciso dividir por 100 para jogar na fórmula aqui. Então, isso aqui dá na mesma, tá? O símbolo de molaridade, mol por litro. Esse é o símbolo de mol por litro. É a mesma coisa, isso aqui é a concentração em mol por litro, tá? Só coloquei que pode aparecer essa formulazinha diferente aqui, vocês ficarem meio confuso com isso, tá? Se meu ácido for fraco, não precisa de dividir por 1 menos o alfa. Simplesmente eu jogo o quê? Que o KI, ou KA, ou KB, seja lá o que for, tá? Eu tenho molaridade vezes o alfa elevado ao quadrado. Não esquecendo que esse alfa precisa ser dividido por 100 se ele tiver em porcentagem, certo? Agora vamos lá, pessoal. Vamos pegar a primeira questão, tá? Lá do módulo 25 da apostila 2. Deixa eu ver a página certinho. Deixa eu achar a bichinha aqui, só um segundinho. Caderno 2, segunda série. Vocês já estão com o caderno 3 já? Hã? Fala comigo que eu não vejo vocês. Eu só vejo a tela que está sendo apresentada. Vocês têm que falar comigo. Já, né? Nossa, só eu que estou atrasado desse tanto aqui? A maioria terminou a apostila? Apesar que a frente 1 é rápido, tá? A frente 1 é bem teórica, ela é bem rápida. Ó, a página aqui é a página 233, tá? 233. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos resolver essa questão. Ele diz assim, pessoal: qual dos ácidos da tabela abaixo forma uma solução 0,1 mol por litro, contendo menor concentração de H+. Essa concentração de H+, que me diz que o ácido é forte ou fraco. Então, por exemplo, pessoal, o que eu disse para vocês aqui, ó? Quanto menos, coloquei aqui bem grande, ó. Quanto maior o valor do Ka e Kb, mais forte será o meu ácido ou base. Então, o que eu quero? Ele pediu o cara que tem menor. Não é isso que ele está pedindo? Olha, ele quer saber qual que tem menor concentração de H+. Então, se este valor de cima aqui, ó, for menor, esse KI vai ficar bem pequenininho, concorda comigo? Tá? Se esse valor for maior que este, que esses dois aqui, que vão ser iguais, saíram do mesmo ácido, né? O que vai acontecer com isso? Esse valor vai diminuir. Então, quanto mais fraco for o ácido, mais menor vai ser isso aqui. Mais menor, ó. Menor vai ser isso aqui, tá bom? Então, olhe bem, criançada. Se eu olhar aqui, ó, observe que os expoentes são negativos, tá? Então, eu tenho 6,5 vezes 10 a menos 4, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 4, 10 a menos 8 e 10 a menos 10. Então, este aqui é o menor de todos eles, tá vendo? Então, ele é o cara que formou menor quantidade de H+. Perfeito? Então, você vai marcar letra E. Simples assim, pessoal. Tá? Agora, essa 2 aqui é melhorzinha, ó. Ele me diz assim, ó. A constante de ionização. Se eu tirar essa resposta daqui, senão o povo vai colar. Depois eu coloco de novo, ó. A constante de ionização do ácido nitroso é igual, ele me deu já o valor do KI, tá? Ou Ka, posso chamar, tanto faz. Ele já me deu o valor dele, tá? Do ácido nitroso, sabendo que uma solução aquosa desse ácido, a concentração do íon nitrito, que é o NO2, vale 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual a concentração de ácido que não foi ionizada? Então eu quero saber
a concentração do ácido. Aqui o ácido nitroso, ó. Essa é a equação dele, tá vendo? Ó, formou nitrito, tá vendo? Ele deu informação ali para você. Então, quer dizer, ele quer saber a concentração deste cara. Eu vou pegar produto sobre reagente, tá? Então, olhe bem. Ele me disse que este cara é 5 vezes 10 a menos 3. Eu não sei deste. Ah, mas como é que você sabe que o H é 5 vezes 10 a menos 3? Eles não saíram do mesmo ácido? Não estão na mesma proporção em mols? Ó, 1 para 1 para 1. Então, esses dois caras saíram do mesmo ácido. Eles sempre vão ser iguais. O único detalhe, ó, se tivesse um 2 aqui na frente, aí esse cara aqui seria o dobro desse, tá bom? Ou se tivesse um 3 aqui, ó, aí esse cara seria o triplo desse. Eu tenho que ter esse cuidado, tá? Então, olhe bem. Então, eu tenho o valor dos dois. Se ele me der valor de um dos dois, eu tenho o valor dos dois. Esse cara eu vou chamar de x. Todo equilíbrio químico, eu preciso de pôr a constante, eu preciso de pôr a expressão do equilíbrio aqui, tá? Então eu tenho que o Ka vai ser igual a produto sobre o reagente. Como é 1 para 1 para 1, todo mundo elevado a 1, certo? Aí é só substituir os valores. Olha aqui, ó. 2,5 vezes 10 a menos 4 é o valor do Ka que ele me deu aqui, tá? O valor do H+, 5 vezes 10 a menos 3. Valor do NO2, 5 vezes 10 a menos 3. Certo? Então eu tenho que 5 vezes 5, 25 vezes 10 a menos 3. Este cara vem aqui para cima multiplicando, esse desce dividindo. Para facilitar meu cálculo, o que eu faço? Eu puxo essa vírgula uma vez para cá, eu estou aumentando esse número. Eu tenho que diminuir esse. O que é diminuir um número negativo? É fazer ele ficar mais longe de zero. Então vai ficar menos 5. Então 25 vezes 10 é menos 5. Aqui eu somo os expoentes, vai ficar menos 6. Aí eu corto 25 com 25. Fica 1. Quando está dividindo, eu subtraio os expoentes. Então eu tenho 10 a menos 6 menos, ó, menos 6 menos 5 fica menos 6 mais 5. Isso dá menos 1. Então, 1 vezes 10 a menos 1, certo? Mol por litro. Ou 0,1 mol por litro, certo? Então, eu tenho ali a alternativa C, certo? Fácil, não? Ó, a questão 3. Durante uma prova de 100 a 200 metros rasos, os números de os músculos do competidor produzem uma grande quantidade de ácido lático. Isso aqui que faz o cara sentir aquelas dores depois de fazer muito exercício físico, tá? Dores musculares violentas, porque forma isso aqui, que é transformado, ai, caramba, tô viajando hoje, hein? Que é transferido para o plasma sanguíneo. O ácido lático ioniza-se da seguinte maneira. Então esse ácido vai ionizar, certo? Quando esse ácido está, por exemplo, ionizando, tá, dessa forma aqui, ele vai liberar. O que é ionizar? Soltar o hidrogênio, no caso, isso aqui é um composto orgânico, tá? Em compostos orgânicos funciona assim, ó. Aquele O, aquele hidrogênio que está ligado no O desse dupla O aqui, ó, tá? Ele que solta virando H+. Isso aqui fica um O menos. Esse não se solta, tá? Que solta é esse aqui. Mas isso é só um detalhe, tudo bem? Aí ele me diz assim, ó, a constante de ionização do ácido lático é 1,4 vezes 10 a menos 4. A concentração de H+ no plasma sanguíneo é igual a 5,6 vezes 10 a menos 8 mol por litro.
Então ele diz que no plasma já tem essa concentração, entendeu? Já tem essa concentração aqui. No equilíbrio ácido-base, desculpa, no equilíbrio ácido-base do ácido lático no plasma, ele já me deu aqui qual é, por exemplo, a constante. Ele quer saber aqui a relação entre o íon lactato aqui, tá? E o ácido lático. Então ele desenhou ele já de uma forma condensadinha para não ter que fazer esse desenhão brabo lá dentro dentro do colchete, tá? A proporção é de 1 para 1 para 1, então tranquilo, certo? Então eu vou fazer assim, ó. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar. Ah, deixa a resposta aí. Deixa eu explicar o exercício. Ó, primeiro passo, montar a expressão. Eu tenho que Ka é igual a concentração de H+, tá? Vezes a concentração do lactato, que é esse cara aqui. Então, esse vezes esse dividido por esse, não é isso? Produto sobre reagente. Então, tá aqui montado a expressão do Ka. Ele me disse que o Ka vale 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou substituir os valores. Mas só que antes, como ele me pediu a relação entre esses dois, eu vou isolar os dois. O que eu vou fazer? Ó, este cara aqui está aqui multiplicando, não tá? Está multiplicando isso aqui, não tá? O H+. Eu vou mandar ele para cá dividindo. Do outro lado da igualdade. Aí eu vou ficar com essa relação que ele pediu aqui, ó. Tá certo? Então eu vou ficar com isso isoladinho aqui, ó. Então, basta eu pegar o valor do Ka, que ele me deu aqui, que é 1,4 vezes 10 a menos 4, e dividir pelo valor que ele disse que tem no plasma, tá? Que é de quanto? 5,6 vezes 10 a menos 8. Então, eu vou substituir os valores, beleza? Então, quando eu pego aqui, ó, para facilitar minha vida, o que eu faço? Vamos subir que essas vírgulas aqui, ó, aumento esse número uma vez, esse vai para 10 a menos 5. Não, duas vezes, né, para ficar 56. Então, eu aumentei ele para 140. Para dividir por 56, fica mais fácil, né? Então, aumentando ele para 140, puxei a vírgula duas vezes para cá, aumentei ele duas vezes, diminuo esse duas vezes. O que diminui o número negativo? Fica mais longe de zero. Então, eu tenho 10 a menos 6, certo? Aqui, eu vou puxar uma vez para cá para ficar 56. Então, eu tenho, no caso aqui, 56 vezes 10 a menos 9. Então, se eu pegar 140 e dividir por 56, isso vai dar 2,5, certo? Aí aqui, ó, menos 6 menos 9 fica menos 6 mais 9, tá? Fica menos 6 mais 9. Menos 6 mais 9 dá 3 positivo, certo? Então, ou eu respondo dessa forma, minha notação, tá? Ou, o que eu tenho aqui? 3 elevado ao cubo. Ou 10 elevado ao cubo. Então, eu puxo 3 vezes a vírgula para cá, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 2.500. Portanto, letra C. Certo? Eu vou enviar esse resuminho para vocês depois, tá? Agora, moçada, vamos falar um pouco sobre deslocamento de equilíbrio. Isso aqui é bem interessante. Você vai entender um monte de coisa que acontece no seu dia a dia que você não entendia o porquê de algumas coisas que a gente faz, tá utilizando o conhecimento químico, que muitas vezes a pessoa faz aquilo porque aprendeu com a avó, com a tia, com o outro lá atrás, tá? Com a mãe, e continua fazendo aquilo. E nada mais é do que reações químicas. Então a gente vai comentar algumas dessas situações aqui, ó. Então, pessoal, o deslocamento do equilíbrio, tá? Se eu levar em consideração um sistema, tá certo? Em equilíbrio desse jeito aqui, tá? Esse equilíbrio, ele pode ser deslocado a qualquer momento. A gente viu que o equilíbrio químico, ele é dinâmico. Então, dependendo da ação que eu fizer em cima do sistema, ele pode deslocar formando mais CD
tá? E consumindo o AB, ou ele pode deslocar consumindo o CD e formando AB. Isso pode ocorrer, tá? Depende da ação que eu colocar aqui, tá? Então é isso que a gente vai comentar, certo? Porque quando está em equilíbrio, o que, que acontece? A velocidade da reação direta fica igual à inversa, quando está em equilíbrio, tá? Quando eu mexo nisso aí, eu faço a velocidade dessa aumentar ou dessa aqui aumentar, ou um ou outro, depende, tá? Então, vamos colocar essas situações. Ó, eu tenho aqui, pessoal, um equilíbrio inicial, tá? Um equilíbrio inicial. Quando eu aumento a velocidade da reação direta, aqui, ó, que é essa aqui, tá? O equilíbrio é deslocado para esse lado. Pode ver que eu pus uma seta maior aqui para mostrar isso, tá? Aumentei a velocidade, ele vai formar mais CD, tá certo? E vice-versa. Se eu aumentar a velocidade da inversa, vou formar mais AB consumindo esses aqui, certo? Então, de acordo com um princípio de um sujeito chamado Henri Louis Le Chatelier, tá? Esse cara diz que qualquer tipo de sistema, quando está em equilíbrio, tá? Ele pode ser deslocado a qualquer momento quando eu mudar a temperatura, a concentração e a pressão total sobre o sistema. Não é parcial, tá? Pressão total sobre o sistema. Então é isso que a gente vai estudar no equilíbrio químico. Ó, a temperatura, pessoal. Primeiro vamos falar da temperatura. Como que ela vai influenciar? Eu preciso, por exemplo, ter a informação para poder ver a questão da temperatura. Eu preciso ter, por exemplo, a informação do ΔH. Por exemplo, lembrando, ΔH menor que zero, quer dizer que ela é exotérmica. Sempre ele vai me dar o ΔH da reação direta. Lembrando, ó, se a direta é exotérmica, até coloquei aqui, ó, a inversa tem que ser endotérmica. Então, por exemplo, eu peguei como exemplo aqui, se eu pegar esse gás, o NO2, tá? Em equilíbrio com o N2O3, esse cara é castanho avermelhado e esse cara aqui é incolor, tá? Quando eu coloco os dois dentro de um recipiente, tá? Junto, quando tiver em equilíbrio, vai ficar uma cor característica, vai ficar um castanho mais claro, porque vai estar misturado com gás incolor. Quando eu coloco isso dentro da água fervente, a 100 graus, por exemplo, esse balão, você vai ver que ele vai ficar bem vermelho escuro. Por quê? Ele vai deslocar o equilíbrio. Pensa comigo agora, ó. Quando eu aqueço, eu estou favorecendo quem? A liberação ou a absorção? Eu estou favorecendo a absorção de calor, não é isso que acontece? Ó, se eu dou calor, eu estou favorecendo o sentido inverso. Então ele fica vermelho quando eu coloco na água quente. Quando eu coloco ele numa bacia cheia de gelo, o que, que acontece? Eu estou favorecendo a liberação de calor. Então o gás vai ficar totalmente incolor. Tá certo? Então o equilíbrio ele pode ser deslocado a qualquer momento. Tá? Então eu até coloquei aqui, ó, uma coisa interessante aqui, ó. Ó, podemos observar que o aumento da temperatura favorece a reação 2, que é endotérmica. Tá? E a redução de temperatura favorece quem? A exotérmica. Então você sempre, o que você tem que fazer? Olhar o ΔH. Se aqui fosse maior que zero, por exemplo, fosse positivo o ΔH, essa seria endo e essa seria exo. Entendeu? Tá? Sempre dessa forma. Agora vem aqui. Eu até coloquei aqui um resuminho. Ó. Aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Certo?
Agora vamos pensar na concentração. A gente falou no primeiro fator, são três, né? A concentração, como que funciona? Por exemplo, pessoal, eu peguei aqui um exemplo onde eu tenho essas duas substâncias, tá? Deixa eu até escrever uma coisa interessante aqui. Este cara aqui, o, o dicromato, esse primeiro aqui, ele tem uma coloração laranja, tá? Este cara aqui, ele é amarelo, certo? Então, eles não têm a mesma cor, esses dois caras aqui. Por exemplo, pessoal, o que você tem que se tocar aqui quando falar em concentração em mol por litro? Você vai pensar assim, ó. O equilíbrio sempre vai deslocar para o lado menor de menor concentração, certo? Então, olhe bem, se eu colocar mais deste cara ou deste cara, ele vai ficar amarelo, porque ele vai deslocar para o lado menor. Se eu pus aqui, esse lado é menor. Entendeu? Se eu tirar um desses dois caras aqui, ele vai vir para cá, vai ficar laranja. Entenderam como funciona? Tá? Então sempre vem para o lado menor. Pensa assim. Então, olha um exemplo, ó. Se eu pego esses dois caras, tá? Um é laranja, o outro é amarelo. Quando eles estão em equilíbrio, vai ficar uma cor característica entre os dois, porque eles estão misturados ali, tá? O cromato e o dicromato, certo? Agora, quando eu aumento a concentração de uma das substâncias, ele sempre vai para o lado contrário, esse que eu falei, não é isso? Ó, se eu aumentar a concentração desse e desse, desloca para cá. Se eu aumentar a concentração deste ou deste, desloca para cá. Se eu tirar ou este, desloca para o lado que eu tirei. Sempre vem para o lado menor. Então, se eu pensa numa balança, ó, se eu coloco mais desse lado, desloca aqui. Se eu tiro daqui, ele desloca para o lado que eu tirei. Entendeu? Pensa assim que você não vai ter dificuldade de entender isso aqui. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que um indicador ácido-base. O que acontece? Ó, o que é um H+? Um ácido qualquer. OH-, uma base qualquer. Certo? Então, por exemplo, se eu coloco um ácido, eu estou colocando esse cara. Ele fica laranja quando eu coloco ele no ácido. Certo? É assim que funcionam os indicadores ácido-base. Por isso que eles mudam de cor. Equilíbrio químico. Outra situação, ó. Se você coloca uma base no sistema, a base neutraliza o ácido, não neutraliza? Ela tira H+. Se ela está tirando o H+, ela vai deslocar o equilíbrio nesse sentido. Então ele fica amarelo. Entendeu, pessoal, por que fica amarelo na base e laranja no ácido? Tá certo? Isso aqui é usado no nosso dia a dia. Vocês já observaram, tá? Vocês já observaram que as pessoas têm um costume de quando vai fazer peixe, por exemplo, tá? Quando vai fazer peixe, lava o peixe com limão. Alguém já observou isso? Por que isso? Você já parou e pensou por que lava o peixe com limão? Pra ele ficar azedinho só? Hã? E aí? Tô esperando alguém falar comigo. Tô me sentindo sozinho. Então, moçada, o peixe, tá? Deixa eu ver se eu até coloquei o exemplo aqui. Eu costumo colocar, vamos ver se eu coloquei. Não, não coloquei, mas tudo bem. Não tem problema não. Por exemplo, o peixe, ele é formado por uma substância, tá? Chamada metilamina. A metilamina que dá o cheiro do peixe, tá? É um composto orgânico e ele dá cheiro de peixe. E a metilamina é uma base. Ela é uma base orgânica, a metilamina, tá? Quando você coloca o limão no peixe,
ele faz o equilíbrio químico deslocar no sentido de consumir a metilamina. Então, diminui aquele cheiro forte do peixe quando você lava ele com limão. Por isso que as pessoas lavam peixe com limão. Quer ver um erro terrível que as pessoas fazem em casa? O cara vai lá e limpa um peixe lá no tanque de casa, né? Gringo adora fazer isso, né? Ou na pia da cozinha, limpa aquele peixe, fica aquele cheiro terrível de peixe. O que as pessoas costumam fazer? Ir lá e passar água sanitária. Passar que boa no local para lavar. A que boa é uma base. O que eu estou fazendo? Quando eu coloco mais base, eu vou formar mais metilamina. Quando eu coloco base. Você entendeu? Eu estou favorecendo a formação da metilamina quando eu coloco essa base aqui. Então, isso vai fazer feder mais ainda de peixe. O ideal seria fazer o quê? Tá? O ideal deveria você lavar aquilo ali, o local com o quê? Com vinagre. Com um pouquinho de vinagre na água. E lavaria o local, o cheiro de peixe vai desaparecer. Tá? Outra situação é quando você tem cachorro em casa. Se tiver urina de cachorro, por exemplo, no seu quintal, lá no ladrilhado do quintal, no piso do quintal, você vai lá e joga que boa, vai feder mais ainda urina de cachorro. Por quê? Ela tem o que no meio? Ureia. A ureia é um composto nitrogenado, eles são bases. Então, seria o ideal o quê? Lavar com vinagre, com alguma coisa ácida. Tá certo? Aí o cheiro de urina de cachorro desaparece do local. Se eu passar água sanitária, vai feder mais ainda. Tá? Isso é muito comum as pessoas usarem esse tipo de coisa no dia a dia. Isso tem tudo a ver com equilíbrio químico. Tá? Então vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo, tá? Se eu coloco, ó, até coloquei aqui, o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido oposto da substância acrescentada. Diminuição da concentração da substância desloca o equilíbrio no mesmo sentido da substância retirada. Aquela questão que eu falei, tá? Por exemplo, se eu adiciono qualquer um desses dois, vem para cá. Fica amarelo, tá? Se eu retiro um desses dois, vem para cá, fica laranja, tá? Então, isso tem a ver com a concentração. Agora vamos lá, a última, a pressão. A pressão, por exemplo, ela só vai influenciar se os números de mols aqui, ó, forem diferentes dos gases. Se for tudo igual, tá? Igual aqui, ó. Aqui todo mundo igual, ó. E ninguém aqui é gás também, né? Então, nesse caso, aqui pressão não influenciaria. Aqui, ó, ela já influenciaria. Aqui ela influenciaria. Tá? Porque aqui eu tenho 2 mols, aqui eu tenho 1 mol. Viu? Então precisa ser diferente o número de mol de gás de um lado para o outro. Ó, esse exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio. Então, total de mols desse lado, 4 mols. Deste lado eu tenho 2. Certo? Então a coisa funciona bem assim, ó. Quando eu aumento a minha pressão, por exemplo, quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor número de mols. Então vai formar mais NH3. Quando eu diminuo a pressão do sistema, tá? Ele vai deslocar para o lado de maior número de mols. Ó, esse exemplo aqui é um exemplo interessante para a gente entender isso, ó. Olha para essa equação, ó. Esse cara é castanho, esse cara é incolor. Se eu colocar isso aqui dentro de uma seringa dessa de aplicar injeção e tampar a ponta da seringa, tá? Quando eu empurro o êmbolo da seringa, eu estou aumentando a pressão, ele vai ficar incolor, porque ele vai para o lado que tem 1 mol, que é o N2O3. Quando eu puxo o êmbolo da seringa para trás, eu estou diminuindo a pressão lá dentro. O que acontece? Ele vem para o lado de maior mol. Ele vai ficar vermelho lá dentro o gás. Dá para fazer isso aqui na prática, bonitinho, tá?
Eu até tinha colocado num vidro ali para fazer isso, para mostrar para vocês. É só deixar o ácido nítrico em, em repouso que ele forma esse cara aqui. Tá? Deixa ele, por exemplo, no local que ele pega luz, ele forma isso aqui. Esse gás é extremamente venenoso. Tá? Ele forma ele. Como está fechado, ele entra em equilíbrio. Eu ia pegar uma seringa para fazer, mas só que não sei o que aconteceu que não, não formou o gás. Eu acho que estava escuro o local onde eu guardei. Feiura. Então, pessoal, ó, vamos pensar, ó, aumento de pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio químico no sentido do menor número de mols na fase gasosa. Então, aumento da pressão vem para o lado de menor número de mols. Diminuição da pressão vem para o lado de maior número de mols. Simples assim. Certo? Vamos fazer uma, ó. A do peixe, eu acho que é ela. Não, não, não. Muito parecida com a outra que a gente viu anteriormente, ó. Aí, ó, o Henrique aí, ó, que faz academia, atleta, vive malhando aí pra ficar bombadão, ó. Ó, Henrique, presta atenção aí pra você aprender como é que é isso aqui, ó. Ó, antes das provas de 100 e 200 metros rasos, quando da Olimpíada de Pequim, viram-se como prática comum os competidores a respirar rápida e profundamente, fazendo uma hiperventilação por cerca de meio minuto. Essa prática leva a uma remoção mais efetiva do gás carbônico dos pulmões imediatamente antes da corrida e ajuda a aliviar as tensões da prova. Fisiologicamente, isso faz o valor da concentração de H+ sanguínea ser eliminada. Então olha aqui, ó, o ácido lático é que faz o cara, por exemplo, se aumentar a concentração de ácido, vai formar ácido lático. Isso que faz dar aquela tensão depois da prova do cara. Então, por exemplo, ó, quando ele respira fundo, o que ele está fazendo? Ele está retirando CO2. Então, se eu retirar isso aqui, o equilíbrio vem para cá, não vem? Se eu tiro, o equilíbrio vem para cá. Se o equilíbrio vem para cá, não forma o ácido carbônico. O ácido carbônico ele sempre se dissocia, formando H+ e o íon bicarbonato aqui. E esse H+ que faz dar aquela tensão toda, formando o ácido lático. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o cara respira fundo, ele retira o CO2, deslocando o equilíbrio desse sentido, formando menor quantidade de ácido. Então, a hiperventilação provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita. Não, vai para a esquerda. Tá? Vem para cá, porque eu estou tirando esse. Entendeu? Então, a hiperventilação desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a concentração de H+. É isso, se deslocou para cá, vai consumir esses caras aqui. Entendeu? Então, letra B. Fácil, não? Olha outra simplesinha aqui, ó. Ó, a fabricação do ácido nítrico, uma das etapas é a oxidação da amônia. Então tá aqui a fabricação do ácido nítrico. Uma coisa importante, ó. ΔH é negativo, não é? Então, este sentido, que é o sentido direto, tá? Ó, o sentido direto, ó, eu tenho reagente e tenho produto, não tem? O sentido direto da reação, vamos até escrever aqui, ó. O sentido direto da reação aqui, tá? Se o ΔH é negativo, o sentido direto é exotérmico, certo? O sentido direto é exotérmico. O sentido inverso, ele vai ser, então, endotérmico, certo? Então, ele vai ser endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a formação de quem? Desses dois caras. Eu vou atrapalhar a reação se eu aumentar a temperatura. Tá certo? Porque favorece o endotérmico. Aumenta a temperatura, né? Se eu resfriar o sistema,
vai formar mais NO2 e água. Então ele fala, para aumentar o rendimento do monóxido, esse é o monóxido. Então eu quero que desloca para cá. Então para deslocar para cá, o que eu tenho que fazer? Diminuir a temperatura para favorecer o lado exotérmico, vai formar mais ele. Então eu tenho que dar um banho de gelo nesse negócio, tá certo? Agora a pressão também influencia aqui. Ó, 4 mol com 5 mol vai dar 9 mols, tá vendo? 4 mol com 6 mols, 10 mols. Então, se eu baixar a pressão, vai deslocar para o lado de maior número de mols, não vai? Então, o que eu preciso de fazer? Baixar a temperatura e a pressão ao mesmo tempo. Ó, reação direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Então, eu sei que baixar a temperatura favorece o lado exotérmico. Viu que molezinha, pessoal? Tá? Aqui são exercícios de deslocamento, esse fica para a próxima, tá? Aí eu resolvo com vocês, eles estão aqui, mas eu resolvo com vocês na próxima aula esses exercícios aqui do módulo 27, tá? Aí depois do módulo 27, pessoal, a gente vai falar sobre pH e pOH. Ó que legal, ó, você vai usar log aqui, ó que maravilha. Que bom, né? Que fantástico. E depois nós vamos começar a falar, pessoal, a respeito de química orgânica, tá certo? Vamos começar a falar de química orgânica. Então na próxima aula nós vamos fazer os exercícios, só resolver esses exercícios, tá? E eu já falo a respeito de pH, que é extremamente legal e fácil, certo? Então, criançada, eita. Por hoje é só, um abração para vocês, tá? Até semana que vem. Hoje não vou passar nenhuma atividadinha, tá? Vamos deixar pra gente fazer atividade em outro momento. Deixa eu terminar de explicar pH, essas coisas aí, que a gente já faz uma atividade a respeito disso aí, tá? Deslocamento, pH, coloco algumas questões assim. Certo? Então valeu, moçada. Até mais, um abração a todos vocês. Eu vou colocar lá no negócio lá do Professos, tá? O vídeo. E vou ter que compactar ele para jogar, porque eu esqueci de cortar ele. Ficou extremamente violentamente grande. Deixa eu